Oi, meu nome é Melk e eu ouvi algumas vezes de pessoas cristãs e até de pastores falando mal de Nietzsche, porque Nietzsche era ateu, já que Nietzsche falava que Deus estava morto. E hoje nós vamos fazer, como vocês poderiam perceber pelo título, uma discussão sobre o papel de Deus, a idolatria e tudo mais. Eu não tô aqui pra advogar pra Deus nem nada do tipo, tá? Isso aqui não é um ponto tão sobre defender Deus nem nada do tipo. O ponto é que nós vivemos em uma sociedade judaico-cristã aqui no Ocidente. E principalmente no Brasil, é uma sociedade cristã. Nós somos de colonização cristã e as pessoas tiveram a sua religião apagada e aí veio o cristianismo. E aí é uma discussão maior, mas de forma geral as pessoas acreditam em Deus. E aí existe esse senso comum de Deus. Inicialmente a gente precisa entender essa questão de Deus estar morto, né? Só que quando Nietzsche fala que Deus está morto, essa é a parte que as pessoas gostam de usar, mas Nietzsche fala que Deus está morto, não porque ele fala que Deus está morto e o que nós colocamos no lugar de Deus? Justamente porque a ideia dele não era de que Deus estava morto porque Nietzsche era o grande ateu, nem nada disso. E eu não gosto nada de quando as pessoas falam isso, como se Nietzsche estivesse defendendo isso. Inclusive porque Nietzsche, em sua filosofia, em que nós consideramos a filosofia de Nietzsche, né? Porque ele nunca a considerou assim, ele vai falar sobre o além-homem, que é o homem que supera aquela ideia comum de que existe, a ideia comum que as pessoas têm. Então, se a ideia comum das pessoas é a existência ou a não existência de Deus, você deve viver além disso. Então não faria sentido Nietzsche estar defendendo o ateísmo, porque ele vai falar sobre você superar aquilo que é a crença comum. O que Nietzsche diz quando Deus está morto é que nós tiramos Deus da equação. Ele observava que as pessoas tinham tirado Deus das sociedades daquela época. Então ele não estava dizendo que Deus estava morto porque ele era ateu, nem nada disso. Ele estava dizendo que Deus estava morto porque nós matamos a concepção de Deus. E aí ele se questiona o que nós colocamos no lugar. E nessa questão existe um argumento de um teólogo que ele vai dizer que, por exemplo, na Revolução Francesa, a ideia de colocar a razão como a deusa. Inclusive tem uma pintura que retrata isso. Só que se a razão é o Deus, Deus foi tirado, Deus foi tirado, Deus com D maiúsculo foi tirado da equação. E aí a razão, por exemplo, é o Deus. Só que ele vai dizer que na Revolução Francesa, por exemplo, as pessoas cometiam barbáries em nome da razão. E muitas vezes as pessoas cometeriam barbáries em nome da razão. Então, o ponto que esse teólogo traz, e que mais ou menos concordo com Nietzsche, é de que se Deus saiu da equação, o que nós colocamos para adorar? O que nós colocamos para idolatrar no lugar? A minha professora de análise do comportamento falou uma vez que nós temos uma tendência ao transcendental, ao buscar aquilo que é transcendente, seja por meditação, seja na religião, seja nas drogas. Então, essa ideia de que nós precisamos transcender se mostra muito evidente quando nós observamos as religiões no decorrer da história da humanidade. Mesmo que não tão organizadas e não tão capitalistas e preocupadas com o dinheiro quanto as religiões ou as denominações que nós observamos nos dias de hoje, ainda assim, esse mesmo teólogo que fala sobre a Revolução Francesa, ele vai observar que na maioria das sociedades existe um culto ao divino, existe um culto a uma divindade, a uma deidade, a um ser superior. Seja Deus, seja Vishnu, seja uma coisa relacionada à natureza, né, que são as deidades, seja a tempestade, a chuva, a mãe natureza. Então, em diversas sociedades humanas, é possível observar esse culto àquilo que é metafísico, aquilo que é transcendental. E Nietzsche já observava que esse culto ao transcendental já estava deixando de existir. Deus estava morto. Não porque Deus não existe, mas porque as pessoas estavam matando a ideia de Deus. E isso é ainda mais evidente nos dias de hoje. Isso posto, a gente vai perceber que se Nietzsche já via a ausência de Deus na sociedade dele, na nossa isso fica ainda mais evidente. Se Deus foi tirado desse lugar de adoração, desse lugar de divindade, muitas vezes as pessoas não vão deixar esse lugar vazio. E esse lugar vai ser substituído por outras coisas ou por outras pessoas. Então, se na concepção de Deus, Deus é um ser superior, a pessoa tira Deus desse lugar e coloca objetos e coloca pessoas comuns no lugar dessa idolatria. E esse é um dos pontos preocupantes. As pessoas terem tirado Deus desse espaço de adoração e terem colocado coisas ou outras pessoas. Isso é de se preocupar, principalmente quando a gente observa pessoas que são pessoas comuns e que não tem nada que merecesse ser idolatrado, não que alguém tenha, né? Mas que são pessoas que você tem muitas coisas ali pra você, inclusive, não idolatrar, e as pessoas continuam idolatrando. Se as pessoas que idolatram, que adoram a Jesus, que adoram a Deus,
observam uma perfeição em Deus, uma perfeição em Jesus para adorá-lo, as pessoas que adoram essas subcelebridades, essas celebridades, ou que adoram coisas, não têm essa ideia de perfeição, entende? Você consegue observar muitos defeitos nessas pessoas que têm fãs enlouquecidos, que fazem tatuagem, que compram todos os produtos, que vão na porta da cadeia para ver o famoso lá. Então, as pessoas deixaram de prestar culto a Deus e estão prestando culto a outras coisas. Isso também acontece com pessoas que dizem não adorar a Deus, que dizem não acreditar em Deus. Muitas vezes as pessoas deixam esse espaço de Deus, tiram Deus dessa equação, mas colocam outra coisa nesse lugar. Então isso acontece tanto para pessoas que têm esse senso comum de crença em Deus, quanto para as que não têm. Só que, como eu disse, esse é só um dos pontos. O outro ponto preocupante não é em relação às pessoas que têm esse senso comum ou que não têm a crença em Deus e tiram Deus desse lugar e colocam a idolatria a pessoas comuns, a pessoas que não merecem idolatria nenhuma, a pessoas desprezíveis ou a coisas, objetos que acabam facilmente. Outro ponto, e que eu acho ainda mais preocupante, é em relação às pessoas que se dizem cristãs e que não colocam Deus nesse papel de adoração. E eu não estou falando de pessoas que têm um senso comum de Cristo ou de Deus, ou que se dizem católicas não praticantes, por exemplo. Eu estou falando de pessoas que de fato vivem a crença em Deus, mas que não manifestam isso de verdade. Que esse papel de adoração não está voltado a Deus. E agora a gente vai entrar na parte mais sermão desse vídeo, mas para não enrolar muito e para não virar de fato um sermão, esse ponto de que Deus deve ser adorado e que essas pessoas acreditam na adoração de Deus e que você acredita na adoração de Deus, eu acredito na adoração de Deus, precisa ser vivenciado enquanto verdade. Só que muitas vezes as pessoas dizem ter uma crença em Deus e pregam isso, mas não vivenciam isso. E a crença em Deus precisa ser verdadeira. Assim como a não crença em Deus precisa ser verdadeira. Se você por alguma razão não tem esse papel de idolatria ou de adoração a Deus, por que você vai ter esse papel para outra pessoa? Por que você vai ter esse papel para uma marca, para um objeto, entende? E por outro lado, se você crê em Deus, se você diz crer em Deus, por que você coloca esse papel de adoração para outras coisas e para outras pessoas? Por que você adora o seu ego? Por que você adora o seu corpo? Por que você adora a sua sexualidade? Por que você adora o seu cônjuge? Por que você adora um desconhecido da internet? Quando Nietzsche se preocupou em criticar a morte de Deus, ele estava perguntando: quem é que nós vamos colocar no lugar? Enquanto sociedade, quem nós vamos substituir por esse espaço que nós estamos tirando de Deus? E aí nós observamos o espaço que subcelebridades, que políticos, que pessoas famosas, que pessoas medíocres, que objetos, que marcas, que empresas estão sendo colocadas nesse espaço que nós tiramos Deus. E aí pior do que isso, é justamente as pessoas que dizem colocar esse espaço para Deus, mas que não colocam esse espaço de verdade para Deus. Para encerrar, Jesus ele fala pra gente tirar a trave do nosso olho antes de criticar o cisco do olho do irmão, né? Então eu não tô aqui só pra reclamar de você que segue uma subcelebridade ou alguma coisa do tipo. A minha ideia aqui foi trazer uma reflexão social, filosófica e também teológica a respeito do papel que nós damos às pessoas e que nós damos às coisas de ídolos. A minha ideia aqui não é criticar você especificamente que está assistindo esse vídeo, mas é propor uma reflexão para todos nós, para nós pensarmos qual é o papel que nós temos dado para as coisas que nós acreditamos, para aquilo que nós possuímos e para as pessoas que nós conhecemos. Qual é o papel que nós estamos dando para essas pessoas? Nós estamos colocando nesse lugar de ídolo, nessa posição de ídolo e nessa posição de adoração, pessoas comuns, pessoas medíocres. Nós estamos colocando em papel de adoração, em local de idolatria, essas pessoas que não têm tantas coisas assim para oferecer, essas pessoas que nós desenvolvemos a relação parasocial. Nós estamos colocando em papel de idolatria, em lugar de adoração, objetos, marcas, coisas que são passageiras, coisas que são supérfluas. Enquanto cristãos, nós estamos delegando Deus a um papel minúsculo nas nossas vidas e colocando outras coisas para serem idolatradas, para serem adoradas. E enquanto pessoas que não acreditam em Deus, ou que não têm tanto essa crença em Deus, nós estamos colocando pessoas comuns e objetos e coisas supérfluas nesse papel de adoração. E é justamente essa pergunta que eu deixo para você pensar aí. Será que esse papel de idolatria nós estamos dedicando a coisas que não devem ser adoradas, que não devem ser idolatradas? Por esse vídeo é isso. Eu não vou pedir seu dízimo nem sua oferta. Eu não vou pedir nenhum pix abençoado. Eu também não vou pedir nenhum like, nenhum comentário.
Eu só espero que você encontre paz de espírito nessa vida. E eu espero que você encontre um paraíso nessa terra. E se você acredita em algo mais, que você encontre paraíso nessa vida além dessa terra. Amém.